Notas proêmias da audiodescrição. Durante as falas, há vídeos com várias embarcações que navegam por águas amarronzadas. Há também alguns homens construindo, pintando ou restaurando embarcações. Por ordem de aparição. A mediadora Vilma Rebelo Mafra é uma mulher branca de cabelos pretos com um comprimento acima dos ombros. Ela usa roupas diferentes em momentos diversos. Quando ela é entrevistada, está com um vestido preto com bolinhas brancas, e nos momentos em que ela entrevista, está com uma blusa marrom escura ou com uma blusa verde escura de mangas longas. Os mestres do saber fazer. Mário Domingos Marques é um homem branco de meia idade, de cabelos pretos e curtos. Ele está com uma camisa bege de botões e bermuda jeans clara. Usa óculos de grau. Francisco Manuel Patrício é um homem branco, idoso, de cabelos brancos, curtos e cheios e bigode branco ralo. Ele usa uma camisa verde clara. É visto do peito para cima. Joselmo Patrício é um homem branco de cabelos loiros e curtos. Ele usa uma camiseta clara de mangas longas. É visto da cintura para cima. José Olavo Coelho é um homem branco idoso, de cabelos brancos, curtos e penteados para trás. Ele usa uma camisa quadriculada em branco e cinza claro e, em outro momento, ele usa uma camisa azul esverdeada, calça preta e sandálias marrons. Esta obra foi realizada com o patrocínio da Prefeitura de Navegantes por meio da Fundação Cultural de Navegantes. Fundação Cultural de Navegantes apresenta Saber Fazer Artesanal. Ricardo Ismael Testoni, proponente do projeto, homem branco com cabelos castanho escuros, cacheados e curtos, está com uma blusa escura de mangas longas com o logo do estúdio Bianca Alcântara. Atrás dele vê-se o rio Itajaí. Quem mora ou visita a cidade de Navegantes tem no bairro São Pedro um local místico, de renovação de energias e um dos cartões postais e ponto turístico mais visitado. Quem chega consegue observar a entrada e saída de navios e as diferentes modalidades de transportes fluviais, dentre elas canoas, bateiras e barcos de madeira, que fazem parte da vida social, cultural e econômica dos moradores. E por detrás desses barcos estão os grandes mestres do saber fazer artesanal. Esse documentário visa salvaguardar e difundir o patrimônio imaterial e foi produzido por atores sociais e mestres da cultura popular do nosso município. Mediadora da entrevista. Eu sou a professora Vilma Rebelo Mafra, natural aqui de Navegantes, onde também desempenhei todas as minhas funções profissionais. O próprio nome do projeto foi muito feliz quando fala de saber que se liga à sabedoria. É muito mais importante o saber fazer do que a instrução literária, porque o homem sobreviveu muito tempo simplesmente pelos seus saberes naturais, instintivos. Hoje, nós vamos falar particularmente da construção naval, das pequenas embarcações feitas em madeira, que na formação da nossa população tinha um valor inestimável, até porque a própria matéria-prima era abundante. Nós tínhamos uma extensa beirada de mar, uma praia de 10 quilômetros, e tínhamos a extensão do rio Itajaí-Açu na sua margem esquerda. Lógico que os primeiros migrantes que aqui chegaram, eles já vieram pela constituição geográfica, pela localização geográfica de Navegantes. E, indiscutivelmente, nós, pescadores, tiveram a necessidade de aprender, talvez até primeiramente com os primeiros habitantes que foram os índios, que já navegavam, que tinham as suas igaras, né? As seus embarcações de um tronco só. Os nossos homens brancos, os nossos europeus que aqui foram chegando, foram adaptando, trazendo as técnicas que eles já conheciam de um continente muito mais antigo do que as terras brasileiras. E aqui se começou a trabalhar seguindo
os modelos de embarcações pequenas de madeira que se faziam em Portugal, que se faziam na Espanha, que se fazia nos Açores. Desta forma, o homem que aqui se estabeleceu, os nossos primeiros navegantinos, eles, no seu quintal, no lugar onde eles estabeleceram as suas primeiras casas, que eram muito, muito precárias, geralmente cobertas de palha, de chão batido, eles já tinham no fundo do seu quintal o esqueleto, a armação de uma pequena embarcação. Isso era muito comum, fosse ela um pouquinho mais sofisticada ou muito rudimentar. As embarcações eram indispensáveis para a sobrevida do homem do mar. E este saber fazer, estes modelos de embarcações, este saber pescar, complementou-se com a fé. Nossa Senhora dos Navegantes. Tudo aqui com o nome do município, Navegantes. Sempre voltado para o mar, para a embarcação, para o ser humano que navega, né, que ousa enfrentar o mar. Dessa forma, se aprimorou, se criou uma sequência de construções cada vez mais aperfeiçoadas. E entre tantas pessoas que iniciaram esse processo, e que hoje nós gostaríamos de saber muito mais, o que nos chegou pela tradição de nossos avós, de nossos tios-avós, é o que hoje a gente pode dividir, né, com aqueles que habitam Navegantes. As nossas embarcações eram precárias, nossas casas eram precárias, os homens daqui eram exímios carpinteiros, tinham que saber trabalhar com a madeira. Teve um período grande que não existia nem o metal do prego, em que eles faziam perfurações e pinos, né, para emendar as tábuas com a própria madeira. Então, houve um aprendizado lento e aperfeiçoado. Hoje, uma casa que se demole em Luiz Alves ou em Escalvados, em modelo em Chaimel, a gente vê que são tipos de construções diferentes. Houve um processo evolutivo sobre esse saber fazer. Vilma está sentada ao lado de um homem. Boa tarde, Cezinha. A gente sabe do teu conhecimento, do teu valor e pela tua maestria profissional, é que nós viemos até aqui para registrar um pouco do teu conhecimento naval, do teu conhecimento de carpintaria, do teu trabalho na construção desses barcos de madeira, que é uma coisa muito rara atualmente, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, uma vez que as florestas também estão se acabando. Eu gostaria, César, de saber há quanto tempo tu te sentes um profissional autônomo, responsável pelo teu trabalho. Mário Domingues Marques, Eu me Cezinha. sinto responsável pelo meu trabalho há 41 anos. Eu comecei cedo junto com o meu sogro, foi um grande professor meu, e eu entrei na área de pescador artesanal, né? Então daqui eu aprendi e fiquei aqui. Então daqui eu tiro dinheiro para pagar a escola do filho, comida para o filho, de tudo. Remédio, bolsa, tudo. Então eu venho da pescaria artesanal. Então eu me sinto profissional como carpinteiro. Olha, no meu ver é uma obra de arte, que eu fazer um barco, botar lá fora no mar com 10, 12 homens e vir boiar, é uma obra de arte. Eu me considero um artista, na verdade, tá? Um artista. Para fazer um barco boiar tem que ser um artista. E aperfeiçoar, né? Nós temos que ser artista mesmo. Considero muito feliz com o meu trabalho. Espero que o meu filho faça a mesma coisa que eu. Para realizar um trabalho deste, é lógico que a gente não precisa só da mão de obra de um grande carpinteiro, de um grande marceneiro. Vocês formam uma equipe para dar por terminada uma obra desta. São muitos os homens que trabalham
para concluir a construção de um barco? Nós como carpinteiro naval, e marceneiro, então nós precisamos de bastante gente, porque tem um cara que tem a loja para vender o material, ele empenha a loja, empenha o torneiro mecânico, empenha o cara que pinta. Então é um processo de muita gente. Só o cara sozinho não consegue fazer nada. Então é eu e filho só que trabalhamos. Nós somos carpinteiro naval, mas nós somos marceneiros no caso, né? Então nós somos assim, vamos dizer assim, nós monta e passamos para frente, né? Então é uma equipe, tem que ser uma equipe. Tudo se gira uma equipe, né? Mas, na verdade é uma rede de todos os pescadores, né? Uma associação com todos os pescadores, que nós dependemos do pescador, o pescador depende de nós, então é uma rede de todos os pescadores. É o pescador que um ajuda o outro, né? Artesanal, se não tiver o pescador artesanal, nós não conseguimos viver. Nós não conseguimos viver e o pescador artesanal precisa de nós para puxar o barco dele. Então somos uma rede, somos bastante equipe. Não tem, tudo que chega, nós somos obrigados a puxar, arrumar, porque é uma rede, né? Um estaleiro que puxa todo mundo. Na verdade, é um estaleiro artesanal, né? Nós somos estaleiro artesanal. Estaleiro industrial é outro que gira barco, navio, rebocador. Nós somos artesanal. César, sentes orgulho em saber que a tua família, membros da tua família, também têm esse conhecimento que herdaram do teu fazer, do teu saber, e que hoje também ganham a vida através da construção naval? Olha, eu sinto orgulho de deixar para o filho, como meu sogro deixou para mim, no caso, né? Eu cheguei aqui e não sabia, e aprendi tudo com ele. Ele foi um grande professor, então me sinto orgulho de deixar para o meu filho morrer e deixar algum fazer para o meu filho. Eu peguei um barco, comecei do zero, né? Vou montar ele, deixar pronto, pintado, pronto, para o cara pescar. A produção, a coisa mais, o cara que fez o barco vai ficar mais contente é quando ele cai na água, vai pescar e o dono vem satisfeito de fora com o barco cheio de peixe. Fechou ali é a cota que é o limite dele. Aí ele fica cheio de orgulho e prosa. Ali ele passa a ser um dengo mesmo da vida. Entendeu? Há um barco ancorado que tem o nome Salmo 91. Essa profissão hoje em dia é muito valorizada, porque poucos são as pessoas que têm a perícia que é necessária para um trabalho de carpintaria naval. É um dos trabalhos mais exigentes, que necessita de acabamento mais aperfeiçoado. É uma marcenaria e uma carpintaria de primeira ordem. E Navegantes tem esse conceito em toda a América do Sul, de ter os melhores carpinteiros navais. Eu fui neta de um dos primeiros que ficou famoso pela época, que foi o meu avô, Atanásio Rodrigues. Foi um homem que conheceu o mundo, conheceu a costa da África, o Mar Vermelho, conheceu o calor daquela época do Mediterrâneo. E nesse clima de antigamente, ele também se fez carpinteiro naval como aprendiz na beira do rio, onde tinha os ranchos. O pai dele, Joaquim Rodrigues, que é de 1800, ele também já era carpinteiro naval. Naquele tempo, na carteira de trabalho tinha artista, artífice, carpinteiro naval. Essa era a designação deles. A maioria era chamado só artista, porque trabalhavam com a madeira. E muita gente da minha família, do centro de Navegantes, se fez carpinteiro porque era o saber mais desenvolvido na comunidade. Há uma pequena bandeira do Brasil tremulando no alto de um mastro. Um homem lixa o casco de um barco. O seu Francisco Manuel Patrício é uma experiência viva da pesca em Navegantes. Não só pela habilidade de pescador, mas principalmente porque conhece tudo sobre a construção naval artesanal, sobre a construção de barcos e embarcações de madeira. Seu Francisco, na sua experiência profissional, o senhor foi primeiro pescador ou primeiro marceneiro e carpinteiro artesanal?
Eu gostava de tudo, o trabalho era comigo mesmo. Mas o meu sonho é a pesca, né? E nesse intervalo eu entrei na estima, né, depois. Porque aí começou a vir os filhos, entendeu? Então eu fiz 6 casas. Meus filhos saíam casados aqui de dentro de casa, mas só saía quando eu acabava a casa lá deles que eles iam para lá. Eu tive aprendendo a carpinteiro e a marceneiro, então já tem tudo na mão, né? Aí no tempo do serrote, né? Serrote, enxó, furadeira era pua, né? Agora não, agora é tudo elétrico. O seu Francisco passou a se sentir um profissional competente, responsável, a partir de que idade, seu Francisco? 15 anos eu já estava tomando conta de embarcação, pescando sozinho, entendeu? Tomando conta e pescando sozinho. Numa embarcação, às vezes eu não tinha, né? Porque eu vendi muita e fiz muita e... Foi 71 anos de pesca. 71 anos. Quantos barcos, mais ou menos, o senhor acha que chegou a construir durante o decorrer de sua vida profissional? Aí eu construí só 2, só. Porque logo em seguida aí eu casei, aí veio o filho com 15 anos e já começou a fazer bote sozinho. Meu filho, né? Aí não precisava eu fazer mais. Quem faz é ele. Eu tive 13. 5 ele fez. Um bocado eu comprei, troquei bote por lote de terra. Eu comprei um lote de terra lá na frente do Zé do Olavo lá. Do alto dos seus 85 anos, o senhor se sente realizado como profissional, tanto no ramo da pesca, como no ramo da carpintaria naval, da marcenaria artesanal, seu Francisco? Só não estou realizado porque a minha vista ficou ruim, já tive 3 operações porque eu estava trabalhando. Então eu só sonho que estou lá fora pescando e, oh meu Deus. Isso aí é o meu sonho, entendeu? Até o filho está fazendo outra aí para nós. O pai vai pescar, como? Me bota no leme, aí o trepa em cima de uma pedra com a embarcação. Não tem como. Não tem como, mas eu quase choro sonhando, entendeu? Pensando que estou lá fora pescando. Um homem está abaixo de uma embarcação batendo em um prego gigante com uma marreta. Mário. Olha, se eu fosse dar uma dica para uma pessoa começar nesse trabalho, era bom uma escola de ensino desse trabalho, né? Que precisa de uma escola de ensino. Isso é aperfeiçoando o ensino. Se tivesse uma escola de ensino, nova cultura para ensinar o pescador artesanal a fazer barco, seria melhor. Hoje está se acabando porque não tem investimento nisso aí. Então ela se acaba, mas uma escola de ensino é uma profissão muito bonita e bem feita. Devia ter mais valor. Então ela ficou desvalorizada. Eu diria que o saber fazer artesanal, que envolve muito mais do que a construção que nós estamos evidenciando hoje, é o fazer a rede, a puçar, o cesto que recolhe o peixe. Isso tudo faz parte do saber artesanal. O espinhel do pescador, saber carregar, colocá-lo na tala, né? Que era um triângulo onde todos os anzóis ficavam sem o nó, dispostos numa posição facilitada para ser espalhados no mar. Este saber fazer artesanal, que partia de dentro de uma embarcação de madeira, teria que ter sido ensinado não só para os meninos que iam para aprender, se tornar aprendizes de construção. Ele deveria ter sido trabalhado no próprio estabelecimento escolar. Porque ele é vida. O saber fazer humano é vida. Nós temos hoje, vamos dizer, uma pessoa formada em engenharia que às vezes tem uma dificuldade imensa em pregar um prego, pegar no martelo. Ou mais ainda, temos engenheiros que trabalham com eletrônica, eletricidade, que tremem ao botar uma lâmpada no bocal. Isso é muito comum. A gente pensa que não.
Isso é uma experiência que se vive. Por quê? Porque o saber fazer que é aprendido pela tradição é meio de vida, é meio de sobrevivência. Há um barco de casco azul ancorado na areia. Vilma está à frente do barco ao lado de um homem. Nós estamos hoje conversando com o senhor Joselmo Patrício e com o objetivo maior de tomar conhecimento do exercício da profissão dele como artífice, como artista dessa engenharia natural que é o trabalho artesanal com madeira na questão marítima, na construção de embarcações. Seu Joselmo, há quanto tempo o senhor está inserido nesse ambiente de construção artesanal de barcos? Na construção naval, eu comecei, desde pequeno, eu comecei observando, né? O meu pai trabalhar, o meu tio trabalhar, que tinha um estaleirinho. Aí depois eu comecei a trabalhar com meu tio, ali pelos 16, 17 anos, por ali, mais ou menos. Aí eu trabalhei acho que um ano lá, depois eu fui para um estaleirinho um pouquinho maior. Eu sei que com 18 anos eu tinha carteira assinada como carpinteiro já, naval. Aí, só que eu trabalhei como carpinteiro naval, acho que 2 ou 3 anos, assim, logo eu entrei no porto, para estivador, né? Mas só que eu não deixei na continuação, eu não deixei de trabalhar como carpinteiro. Aí eu fiquei toda a vida. Trabalhei como marceneiro também, abri uma marcenariazinha para mim também. Aí fazia móveis, fazia janela, fazia de tudo. Eu gostava e gosto de trabalhar com isso, com madeira. Isso eu acho que já é de família, né? A gente já gosta porque a família era assim, trabalhava com madeira. E eu acho que esse conhecimento, veja se o senhor não concorda, ele se desenvolve tão rápido, numa idade tão tenra, quando existe vocação, quando existe gosto, inclinação, né? E esse gosto de quem o senhor pegou? Eu comecei acompanhando meus pais, né? Meu pai fazendo, às vezes ele fazia uma baterinha, outra, começava a fazer uma reforminha no dele, que ele toda a vida foi pescador, meu pai, né? Aí tinha que se virar, né? Cada um se virava como podia. E o meu falecido tio Daíca, o Daí Francisco Patrício, ele tinha um estaleirinho, né? Ele começou a fazer, daí eu já tinha vocação, assim, eu gostava, daí o útil e agradável, no caso. Aí eu comecei a trabalhar com o tio. Aí dali eu fui para outro estaleiro. Isso é sabedoria que não está num diploma, né? Não, Infelizmente, as universidades não aproveitam esse saber de vocês para poder ensinar as pessoas que querem trabalhar com essa profissão tão nobre, né? Porque a marcenaria, trabalhar com madeira, o trabalho artesanal é muito nobre, é muito inteligente. E o senhor acha que há uma tendência a desaparecer essa produção? Olha, sinceramente, eu acho que está se acabando. Eu acho que está se acabando, porque a gente não vê interesse de outras pessoas. Assim, até a gente que quando vem trabalhar conosco aqui, eles não têm interesse de aprender. Quem tem já quer sair fora também dessa profissão, porque ela é uma profissão, ela é árdua, sabe? Ela judia da pessoa, é sol, no tempo, a gente trabalha no tempo, na verdade, né? E ela não está sendo muito, como é que se diz, valorizada hoje em dia, não está. Se tu for cobrar o que vale, tu não tem serviço. Daí aí a pessoa está buscando outros meios de vida. Não há, por exemplo, numa comunidade pesqueira como Navegantes, que se caracteriza não só pela pesca, mas pela produção do trabalho. Vocês produzem a ferramenta, o instrumento de trabalho. É difícil isso numa profissão. O médico não faz os seus instrumentos, o professor não produz a sua caneta, o seu quadrigiz, mas vocês fazem o instrumento de trabalho. Isso é raríssimo. Não há um movimento para que se crie, mesmo artesanalmente, uma escola de carpinteiros numa região como aqui? Olha, eu achava interessante, sabe? Porque essa é uma profissão que vai se acabar. Porque ninguém está mais interessado em ser carpinteiro naval. O que acontece? Ela não está muito mais valorizada como era antes, entendeu? E a procura vai ser muito grande. Não sei nem como é que vai continuar isso daí, porque tem muita embarcação e tem muita gente para poder dar manutenção para essas embarcações. Tá complicado. Então seria interessante, sim, uma escola, um incentivo, né?
incentivar as pessoas para poder aprender essa profissão, né? Pelo menos, né? Aprender para elas se defenderem mais tarde, se ela vinha ser pescador, se ela tiver uma embarcação, para elas poder fazer a manutenção das suas embarcações, né? Uma escola que não fosse carpinteiros assim formados pela formação escolar, mas pela prática, pelo saber, que isso é muito mais pela experiência. Eu acho que está na hora da sociedade acordar para isso. Por isso, a pesquisa que se faz nesse trabalho, além de conhecer o que existe em Navegantes, é para que isso não desapareça, para que ele persista, para que as novas gerações se interessem também, né? Sim. E o senhor tem consciência do valor da profissão de carpinteiro naval? Bom, eu acho que é uma profissão gratificante. Assim, a pessoa vai, se ela começar, ela vai gostar. Se ela tiver vocação, ela vai começar, ela vai gostar do que está aparecendo, né? Como eu. Eu fui assim. A dica foi essa para mim, né? Meu pai me mostrou como é que era. Eu fui fazendo isso, pô, mas eu consigo fazer. Fui aparecendo. Eu acho que a dica é essa, é uma realização de quem... É como se fosse começar uma escultura que não conhece, mas vai, pô, mas está saindo a escultura, está saindo, coisa linda. Aí a gente vai fazendo, a dica é essa, é a gratificação, né? Isso é muito bom isso daí. Para quem sabe fazer, quem vai começar a fazer, é muito bom. É gratificante, é uma coisa que eu não via, não sabia mexer com martelo. Hoje eu faço uma embarcação, hoje eu crio a minha forma, hoje eu crio eu faço como eu quero. Não dependo de ninguém para dar dica para mim, nada, porque já está na minha cabeça como eu vou fazer. E assim, a pessoa que vai começar, ela também vai criar a imagem dela, a forma dela, ela vai imaginar como é que vai ser a embarcação e ela vai fazer do jeito que ela quer fazer. Esse é o jeito que ela acha mais bonita, talvez ela não ache o meu jeito bonito, ela acha o outro jeito, ela já vai fazer o jeito dela. Assim, o modelo dela, ela vai criar um modelo. Então, eu acho que é muito gratificante, assim, para a pessoa que começar a fazer e vai ganhar dinheiro com isso ainda, isso é muito bom, porque vai ser uma profissão que hoje ela está bem atrasada em valor comercial, mas só que para frente vai faltar mão de obra e vai ficar caro, tenho certeza. Eu não sei se eu vou pegar, porque a gente já tá lá meio caminho andado, né? Mas hoje essa profissão, ela está um pouco desvalorizada, mas eu tenho certeza que ela vai valorizar, como valorizou os pedreiros, o que acontece com o pedreiro? Tem muita mão de obra, quer dizer, tem pouca mão de obra e tem muito serviço. Então, o que vai acontecer vai ser essa. Vai faltar mão de obra para dar assistência a todas as embarcações que tem. Isso vai faltar, isso pode ter certeza que vai faltar. Porque os que estão fazendo já estão mais de meia vida já, os que tem. Tem bem pouco novo. E esse novo é que vai ter que... A gente é que vai ter que começar a recuperar isso através do projeto que vocês estão fazendo. Esse daí vai ser um projeto bom por isso. Uma coisa que já se desenvolvia, porque tudo é aprendido, tudo é desenvolvido, tudo precisa de modelos. Era assim que o nosso pescador e carpinteiro naval vivia e sabia, porque não pensem que não havia uma métrica perfeita na construção de um bote, de uma bateira, de um barco. Tem que ser exato. É uma engenharia das mais exigentes. E eu acho que esse tipo de trabalho deveria ser parte da programação, parte do currículo escolar. Se trabalha metro cúbico, se trabalha raiz quadrada, mas não se diz para o aluno a função onde ele vai aplicar aquilo. Então fica alguma coisa solta, quando o nosso carpinteiro já aprendia fazendo. Então era um sábio. Ele olhava para o céu e dizia, não, hoje ninguém vai sair, porque a barra do tempo era o horizonte. Se olhavam à tarde, já era para o poente, a direção. Se olhavam de manhã, olhavam para o nascente. A barra do dia, que era o nascente, está desta cor. O sol hoje, eles sabiam as horas exatas que o sol a cada dia tem diferença de minutos, né? O surgir. E eles diziam assim, não, o sol hoje estava desta cor
e isso significa tempestade, muitas vezes, no mês de agosto, eu vou tentar dizer certo, tá? Não sei se vou dizer. Lua nova, no mês de agosto, trovejada, outras 9 são molhadas. Então, se na época da fase da lua nova tiver uma grande trovoada, 9 luas seguintes vão ter chuva, outras 9 são molhadas. Isso é um saber popular que eles não aprenderam em livro, eles aprenderam se molhando, plantando aipim para ter a farinha para acompanhar aquele bendito peixe de cada dia, né? Então, Navegantes sempre foi um paraíso nesse aspecto. Há um homem em pé ao lado de uma imensa embarcação, tocando em um equipamento. Há vários barcos ancorados lado a lado em águas escuras. Há algumas pessoas dentro e ao redor de um grande barco colorido em construção. O nome dele é Astro Sol I. Nós vamos conversar com o senhor José Olavo Coelho, a nossa maior expressão do artesanato em madeira e na construção de barcos artesanais. José Olavo é de uma família tradicionalíssima nesta arte de construção. Seus antecedentes foram pessoas que sempre brilharam no desenvolvimento dessa profissão. Olha, Vilma, primeiro eu agradeço as tuas palavras, né? E dizer que é verdade, a família Coelho é uma das mais tradicionais aqui e eu trago no sangue, Vilma, trago no sangue a arte de fazer barco, porque o meu bisavô, né, era carpinteiro, o meu avô era carpinteiro, a minha família dos Coelhos é tudo carpinteiro, todos eles sabiam mexer com madeira e eu fui um dos que trouxe no sangue, o herdei verdadeiramente, os coelhos açorianos, que hoje tenho 60 anos de construção naval, comecei com 19, e se depender de mim, eu acho que eu vou morrer olhando, instruindo, ensinando a fazer barco. Mas realmente é do sangue coelho, viu? Há quanto tempo tu já estás desempenhando essa profissão? Vilma, eu já fiz 60 anos que trabalho na construção naval. Eu comecei em 64, na verdade, em março, trabalhando no estaleiro do Seu Laguna, que ainda, queira ou não queira, é teu parente pela parte do teu pai, né? E eu comecei com ele, depois vim em novembro aqui por Santa Maria. Depois de Santa Maria, fez 50 anos agora, dia 30 de abril, que nós compramos isso aqui, que eu comprei isso aqui. Então eu já estou com 60 anos completo de construção naval, só fazendo isso. Eu não sei fazer outra coisa, eu só sei fazer barco naval. Nós gostaríamos de saber de onde veio a inspiração para que tu começasses a fazer esse trabalho tão belo, artesanal e tão artístico. Não, Vilma, para ser bem sincero, o meu professor, o homem que diz assim, vai e sabia, para mim foi o melhor carpinteiro, não construtor, porque não teve oportunidade. Porque existe a construção naval e existe a carpintaria da Ribeira, que nós somos carpinteiros da Ribeira. O maior carpinteiro da Ribeira que eu conheci de todos os tempos se chamava Tijoca Coelho. Ele foi meu professor. Ele era... Hoje não tem, Vilma. Hoje, apesar de eu saber trabalhar com você e o filho, o Odécio, meu sobrinho, mas ninguém chega não chega no que Tijoca foi. Porque o Tijoca sabia trabalhar artesanal. Eu também trabalho artesanal, mas eu acho que eu ainda não cheguei ainda no Tijoca, não. Vou ser bem sincero. Esse empreendimento não é fácil de ser desempenhado, ele é árduo e a gente sabe que talvez não seja tão motivador financeiramente. Qual é a sua opinião? Olha, Vilma, se a gente dependesse, se a nossa empresa dependesse do lucro do construção naval, a gente não tocava.
A gente tem outras coisinhas por fora para chegar aqui e botar aqui. Porque não é o caso que a gente não ganhe dinheiro ou que não... Mas o problema é que a pesca é um segmento sempre quebrado. E nós temos que ter os estaleiros, não é só o Zé Olávio não, é todos estaleiros. Se não tiver os 300, 400 mil reais para jogar na frente, ele não vence. Jogar na frente. Porque você faz obra num barco desse, vocês estão vendo aí, e se ele leva 90 dias para depois vir pagar, depois dá um cheque para mais 90, são 180. E onde é que foi pago o INSS, fundo de garantia, a mão de obra, a luz, isso não tem cheque predatado. Então você tem que segurar. E nós, graças a Deus, chegamos no lastro hoje que a gente segura. Nós temos um lastro hoje que a gente segura. Segura porque foi um investimento muito grande. Nós temos hoje o privilégio de dizer que nós podemos puxar 6 barcos no mesmo tempo. Nós temos 6 carros de puxar barco. Então é um empreendimento muito forte. Cada um carro desse é o mínimo, um dos maiores é 200 mil reais. Para você fazer. Acabamos de fazer uma agora que foi 100 mil. Pequenininho, 100 mil. Então teve que investir para poder você segurar, senão... José Olavo, você teria consciência de quantas famílias foram impulsionadas pelo seu trabalho como aprendizes, como formadores de profissionais? Porque a gente sabe que a sua profissão foi o sustentáculo do início do desenvolvimento desse município. Não, Vilma, eu não tenho assim uma base, só que eu tenho um orgulho comigo mesmo, que é um orgulho próprio, de que chegou uma época, quando a Navechip chegou trabalhando aqui, uns 2 anos depois, 3 anos, eu não sei como é o nome do rapaz lá, que fez questão de querer vir conhecer o seu Zé Olávio, porque todos os funcionários que passavam na Navechip diziam que trabalhavam no seu Zé Olávio e realmente sabiam trabalhar. Porque eu sou difícil de lidar comigo, eu não sou fácil. Eu tenho mania de perfeição. Comigo tem que ser bem feito. Eu, para ter o nome que eu tive, eu tenho fama de brabo, eu mando de manchar. Então, eu não tenho. Agora, os meus alunos que trabalham comigo e aprendem, sabem trabalhar mesmo. Não é um só não, todo estaleiro aqui em Navegantes hoje, eu tenho o orgulho de dizer, não tem um estaleiro em Navegantes hoje que não teve funcionário que aprendesse comigo. Então, são 60 anos ensinando. Entende? Então, agora, ó, pode ver, um bocado de gurizada nova aqui, ó. Tudo menino novo. Entende? Aprendendo. E é o que vão segurar. Porque, na verdade, se não tiver a juventude, o país para. O país para. Só que, infelizmente, nós não temos incentivo. Não tem incentivo para ensinar a juventude a uma profissão que, enquanto o mundo existir, vai ter que ter barco para capturar o peixe. Vou fazer lagoa para quilápia, vou fazer isso, vou fazer aquilo, não adianta não. A hora que der uma enchente, ela fica vazia. Senão tem que vir do mar. 99% do produto da pesca ainda vem do mar. Vem 1% da lagoa de quilápia. Entende? Então é isso, ó. Vamos fazer uma agora. E no Rio Grande, tinha a criação de tilápia. Não ficou uma só nos açudes. E agora para começar tudo outra vez? Se não for o mar. Zé. Então essa construção vai durar, enquanto existir mundo, gente, vai existir a construção naval. Você não acha que este seu empreendimento deveria ser intitulado como uma escola de aprendizes, uma escola de profissionais carpinteiros? Porque daqui saiu muita gente para o trabalho. E existe, quando vem a construção naval, aliás, a engenharia naval, né, eles vêm fazer estágio aqui. Eles têm uma teoria, mas banco de faculdade nenhuma ensina o que um carpinteiro sabe. Eles saem completamente cegos. Eles não sabem nem qual é a proa e a popa de um barco. Chega aqui é que eles vão aprender. Mesmo assim, engenheiro naval. Chega aqui é que vem se instruindo,
Quando é fazer prova, ele vem para aqui. Então aqui, normalmente, eu não sei se nos outros lugares eles vão, porque aqui vem muito. Aqui chega a vir o professor com a equipe todinha aqui, 20 e poucos alunos aqui. Passo dias por aqui e a gente mostrando, ensinando para eles a prática. Porque a teoria não leva a nada. Se o engenheiro fazer uma planta e não saber a prática de como é que vai desenhar essa planta lá dentro, ele não faz. Então ele vem aqui aprender aqui na prática. Entende? Então eu hoje tenho o privilégio de dizer que é o único estaleiro hoje, o construtor, porque morreram tudo já. Infelizmente não tem nenhum vivo. Eu vou até citar. Começar pelo seu Debrando, seu Dário, do Espanhol, Felipe, que já acabou agora, Jorge, Emorge, o Abílio Souza, o Paulo Souza, todos os antigos que começaram há 60 anos, não tem um vivo, só tem eu. Então, por isso que eu digo, você é o único construtor hoje, na ativa, que faz o barco primeiro faz todo o barco, para depois a planta vir fazer. Porque a gente sabe todas as normas, tudo que é para fazer da norma, tudo. Então eles primeiro não, quando o engenheiro chega lá, onde é que vai fazer o barco? É lá no Zé Olavo, então deixa ele fazer. Deixa ele fazer que eu vou fazer a planta e vai aprovar. E modesta parte aprova. Nunca saiu um projeto nosso aqui que a capitania dissesse alguma coisa que não tivesse certo como a norma. Pela prática, aprender do dia a dia. Ainda vez ainda tem que aprender alguma coisa. Né? E tem muita coisa que hoje a Norman hoje é um órgão que fiscaliza a construção naval de madeira, que tem coisas que nós criamos para eles. Coisas que nós criamos para eles e eles botaram como norma, como exigência no barco. Tá. Qual é, Zé, a sua expectativa quanto ao futuro desta profissão? Eu acho o seguinte, o que é que vai acontecer? A construção naval já estão desenvolvendo, vão começar pela natureza, porque nós somos destruidores da natureza e ao mesmo tempo trabalhamos para a natureza. É nós que vamos fazer o barco para buscar o pescado da natureza. Mas nós, infelizmente, precisamos de madeira. E a madeira destrói a natureza, a gente sabe disso. Só que se quisesse cortar madeira legal no nosso país, vai mais 1000 anos e não acaba. Legal. Não passar um trator e acabando com tudo. Você tira numa mata, você tira uma tora aqui, você tira outra lá, você tira madeira para mais 1000 anos. E você não vai mexer na natureza. Mas, como o Ibama está batendo em cima, eles estão criando no Rio Grande, uma espécie de madeira que quando ela fica seca, é pior do que ferro para a construção naval. Então é o que vai resultar, Vilma, é a tecnologia, é a sabedoria do homem que Deus deu para criar uma madeira própria, um reflorestamento para a construção naval. Porque essa que nós vamos usar hoje vai se acabar. Aliás, não se acaba, eles não vão deixar tirar. Então já o eucalipto já está substituindo um bocado de coisa. O mogno, que eles estão plantando fazenda de mogno, estão plantando fazenda de cedro, mas isso não serve para a construção naval. Há vários barcos em construção. Mário. Olha, eu me sinto realizado com essa profissão e quero passar para o meu filho para nunca não acabar, porque também é difícil, está acabando, ninguém quer mais. Tem 2 ou 3 aí que tocam, bastante empurrão, porque não tem ajuda de custo. A nossa ajuda é pouca. Ninguém patrocina nós, ninguém dá patrocínio, ninguém investe nada na pesca artesanal. Ele só fala da pesca artesanal, mas não investe nada. Então para nós se torna difícil. É bem difícil mesmo. E a profissão ninguém quer mais, né? Porque ganha pouco, entendeu? Ganha pouco, é explorado, não tem valor. Então nós precisamos que alguém que dê mais valor para nós, pescador artesanal. Sem mais investir mais alguma coisa na pescaria artesanal. Está descaindo. Joselmo. Olha, a importância eu não sei nem te explicar, como é que eu vou dizer. Eu sei que para mim é gratificante eu começar uma coisa do começo, entendeu? E vendo, criando aquilo, a gente vai criando. Para mim a importância é essa. Eu ver o que eu estou fazendo, assim, ela saindo, assim, o pessoal que eu estou fazendo fica satisfeito, aí gosta do que eu fiz, daí para mim a importância é essa.
José Olavo. Eu realmente, Vilma, eu digo com sinceridade, eu tenho dizer comigo, apesar que ajuda muito, a gente sabe, aquilo que foi artesanal hoje está 70% já é industrial. O artesanal, a construção naval era artesanal. Sabe disso, era artesanal, simplesmente na mão. Hoje você tem máquina para fazer tudo. Hoje não faz um barco desse bem feito quem não sabe, quem não quer, porque a máquina ensina. Aquilo que se levava, Vilma, num ano, um barco para fazer um ano, hoje você faz em 4, 5 meses, por causa da ferramenta, da máquina. Entende? Então isso é que, graças a Deus, é que a gente ainda existe rapaziada nova para trabalhar, por causa das máquinas também, viu? Então, completando a sua pergunta, enquanto existir o mundo, vai existir a construção naval. É obrigado a ter. Tela preta. Sobem os créditos. Direção-geral, Ricardo Ismael Testoni. Proponente do projeto, Ricardo Ismael Testoni. Equipe de filmagem, Red Filmes. Mediadora de entrevistas, Vilma Marli Rebelo Mafra. Equipe de edição, responsável técnico, José Gleison Vieira de Sá. Roteiro de entrevistas, Ricardo Ismael Testoni, Vilma Marli Rebelo Mafra, Bianca Alcântara Baldo. Produção cultural, Ricardo Ismael Testoni, William Santos Barbosa, Bianca Alcântara Baldo. Acessibilidade cultural, responsabilidade técnica, Rosa Matsushita. Audiodescrição, roteiro, Rosa Matsushita. Consultoria especializada, Edgar Jacques. Locução, Tony Cavaglieri. Libras, Diogo Petarnella. Legendas para surdos e ensurdecidos, Rosa e Rodrigo Matsushita. Mestres do saber, fazer artesanal. Entrevistados, Mário Domingo Marques, Francisco Manuel Patrício, Joselmo Patrício e José Olavo Coelho.